Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada de hoje é a gerente da Vigilância em Saúde, Ana Beatriz Saceron. Ana Beatriz, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Sessão TV Atende. Obrigada. A gente está vivendo aí, os números do Covid, eles vêm crescendo, não só em Andradas como no mundo. Nós tivemos um mês de fevereiro, que foi o mês que mais registrou casos em Andradas, 586 casos. O mês que mais registrou óbitos, foram 11. Como vocês estão trabalhando nesse cenário, Bia? Muito preocupante, né, João? Um ano de pandemia, os profissionais bem exaustos nessa luta, nesse enfrentamento, as pessoas cada vez também mais preocupadas, né? Hoje nós lamentamos muito a morte de tantas pessoas. Aqui em Andradas, somente no mês de fevereiro, foram 11 óbitos, né? Totalizando, fechamos o mês de fevereiro com 36 óbitos. Hoje, esse número já aumentou. Então, é muito triste, muito preocupante. E hoje a preocupação não só com a situação em geral, mas com os leitos, principalmente os leitos de UTI. O ideal é que esse paciente seja tratado numa unidade preparada. É um paciente de isolamento com alto risco de contaminação. E em um ano de pandemia, muitos profissionais também se afastando por estarem aí com um quadro ou suspeito ou até já confirmado com a doença. Então, a preocupação, ela é, sobretudo, assistencial também. Quando a gente fala em 11 óbitos em fevereiro, a gente fala em 11 famílias que tiveram aí essa dor, muitas vezes de perder o contato com o parente. Na UTI você já não tem mais esse contato, você não tem o contato do velório. Ou seja, é um momento muito triste mesmo. Muito triste. A gente percebe a insegurança das pessoas, né? A preocupação, o lado emocional muito abalado. Então, já perder uma pessoa sempre muito triste. Nessas condições ainda, muitas vezes dias sem contato com elas e depois a triste notícia que não conseguiram vencer essa doença, né? Então, essa preocupação, ela só aumenta. Nós temos hoje uma preocupação maior ainda para esses próximos meses, principalmente março, abril, que nós não temos ainda uma cobertura vacinal importante e que a gente precisa segurar o número de casos, porque senão o colapso da saúde passa a ser ainda mais agravante. Você falou em colapso da saúde. Segundo dados do portal de Poços de Caldas, que eles divulgam aí os números ligados à Covid na cidade, nessa quinta-feira a ocupação em leitos de UTI era de 78,95%. Eles têm uma margem de segurança que, se não me falha a memória agora, até que são 43 pacientes internados na UTI. Esse número na quinta-feira chegou em 45, já estão entrando aí numa zona crítica. Isso indica São João 100%, Pinhal 100%. Podemos ter Poços de Caldas também com 100% dos leitos ocupados. E se precisar de uma transferência de alguém aqui de Andradas, a situação se complica ainda mais? Ainda mais. A gente percebe a dificuldade das famílias também de se deslocarem, né? Em relação à busca de notícias, não é nem para conseguir conversar com o parente, né? Ou visitá-lo, mesmo ele entubado numa UTI. Mas a gente percebe que a distância também compromete nesse momento de fragilidade. E corremos o risco do nosso paciente ser transferido para uma cidade ainda mais longe. É uma preocupação maior. Andradas nunca foi desassistida. Nós conseguimos transferir pela Santa Casa de Andradas, só no mês de fevereiro, 27 pacientes suspeitos ou confirmados de Covid. E a maioria graves, entubados, e eles foram bem recebidos, prontamente recebidos. Nós não tivemos casos de pacientes com um longo período aguardando essa transferência, que a angústia é ainda maior, né? Você tem um paciente grave e a família aguardando por uma liberação de leitos. Isso não aconteceu. Então, a gente pode falar que tivemos aí o apoio do paciente para o paciente crítico, mas essa é uma preocupação, sim, nossa daqui para frente. Poços de Caldas chegou a 100%. E aí? Aí, vaga, sistema SUS fácil para um hospital que a gente consiga ter vagas, que a gente não consegue saber se acontecer isso em Poços, qual será essa cidade que vai conseguir acolher o paciente de Andradas.
É importante lembrar também que Andradas é referência para outros municípios. Por exemplo, a nossa cidade vizinha, Ibitura de Minas, os pacientes mais críticos também são encaminhados para a Santa Casa de Andradas e também precisam de transferência para uma unidade de terapia intensiva. Então, a gente se preocupa com a nossa cidade, mas também com as cidades vizinhas que dependem da Santa Casa de Andradas. No caso, é possível criar leitos de retaguarda na Santa Casa para suprir esse momento? A Secretaria de Saúde de Andradas, junto à nossa prefeita, eles já estão trabalhando nessas possibilidades, nesse plano de contingenciamento, mas seriam apenas de retaguarda, para que não faltasse assistência até a liberação da vaga. Por quê? Nós não dependemos só de equipamentos, nós precisamos de recursos humanos. E o que eu falei logo no comecinho, equipe esgotada, falta de profissionais disponíveis. E para trabalhar com o paciente com cuidado intensivo, precisa de muito treinamento, precisa de capacitação. Então, não são pessoas que estão acostumadas no dia a dia de uma enfermaria as mais indicadas para trabalhar com o paciente num ventilador mecânico, com necessidade de um controle hemodinâmico, que a gente fala, né, do paciente como um todo de forma intensiva. Mas, à medida do possível, tudo está sendo feito para que a população de Andradas seja assistida. No caso, você falou no começo, a gente estava falando dos óbitos em fevereiro. Nós chegamos nessa sexta-feira, são 38 óbitos, tem um óbito em investigação. Esse número está aumentando, o número de confirmados continua alto nesse início de fevereiro, de março, desculpa, mas não comparado aos números de fevereiro. As projeções mostram que esse mês de março será um mês que teremos aí muitos casos ainda. Como parar isso? Como segurar esse vírus? Como diminuir essa transmissão? Infelizmente, não tem mesmo algo específico, sem ser aí o isolamento das pessoas. A gente sabe que as pessoas precisam se deslocar e trabalhar, por exemplo. Mas que aquelas pessoas que têm condição do isolamento, como foi feito lá no início da pandemia, que a gente tinha muita incerteza do que aconteceria e que as pessoas conseguiram sair o menor número de vezes na rua possível, né? Tentar ficar dentro de casa, aumentar as questões de higiene, de limpeza dos ambientes, que hoje é o momento. Nós estamos no pior momento da pandemia, não só na cidade de Andradas. Essa grande preocupação é generalizada. As vacinas ainda num número insuficiente. E agora, né, com as questões das próprias variantes desse vírus que estão sendo estudadas, nos deixa um pouco inseguros em relação à cobertura mesmo, do efeito mesmo da vacina, se estamos realmente, quem for vacinado, estarão totalmente protegidos? Ou a pessoa que teve o contato, que já foi positivo uma vez, não corre risco de uma reinfecção? Eu acho que o cenário é outro hoje. O cuidado ele precisa ser duplicado, né? E nenhuma maneira diferente se não for o isolamento e os cuidados que todos conhecemos, né? O uso de máscara, distanciamento, o uso de álcool gel, a limpeza de superfície, o não compartilhamento de objetos. E sempre que possível, que o trabalho seja feito dentro de casa. Então, a gente faz um apelo também para o empresário. Dentro da sua empresa, quais colaboradores têm condição de executar o trabalho, porque precisa continuar, mas que possa ser feito dentro da sua casa. É uma questão de saúde pública, é uma proteção de todos. Você citou a questão das variantes do vírus, as mutações que vem acontecendo. Nós tivemos notícia essa semana da variante P2, que ela foi identificada em Ibitura de Minas de um paciente através de um trabalho realizado aí. Existe aí uma suspeita que esse paciente, 65 anos, possa ter sido contaminado em Andradas. Não, nós não temos nenhuma informação dessa. O que nós temos de informação? Foi feita uma análise no Centro de Investigação em Belo Horizonte, de forma aleatória, nos pacientes em que continham amostras deles nesse centro. E foi identificada um paciente na cidade de Ibitura de Minas, que é uma cidade muito próxima de Andradas. Mas a suspeita não é que ele tenha adquirido em Andradas. Não temos nenhuma confirmação ou nenhum retorno da regional em relação se isso foi identificado aqui em Andradas ou não. Com certeza, outras investigações serão feitas por eles, não parte da vigilância epidemiológica daqui, parte deles
nos informando. Nós tivemos uma reunião com a Secretaria, com a Superintendência Regional de Saúde de Pouso Alegre no dia de ontem e nenhuma informação foi passada para a cidade de Andradas. O que nos preocupa, sim, é a proximidade, é que Andradas é um centro de referência, mas a população hoje não tem como nós informarmos a população que Andradas tem essa variante presente aqui ou não. Nós não temos dados fidedignos para passar essa informação. No caso, existe alguma possibilidade de se fazer coletas, fazer esses exames para identificar se há ou não variantes em Andradas? Isso é possível, Bia? Essas amostras, elas ficam arquivadas lá no laboratório referência e isso parte sempre desse centro. Então, existe essa possibilidade de investigação, mas é definido por eles, o critério é estabelecido por eles, e nós seremos informados se algo for aí identificado relacionado a Andradas. Tudo depende deles? Tudo depende deles. Mas pode existir um pedido? Não, é uma amostra interna deles, é uma pesquisa interna deles, tá? E aí eles é que nos informam para as medidas, né? É redobrar as nossas atenções também em relação a esse crescimento, a esse número de casos. Pouso Alegre está acompanhando, oferecendo ajuda ao município. Eles têm ciência de tudo que foi feito, que está sendo feito por Andradas. Estamos no caminho certo. O problema é que é uma doença de difícil controle, né? E as variantes chegando, realmente a nossa preocupação, ela aumenta. O governador determinou nessa semana, existe o programa Menos Consciente, foi implantado a onda roxa, que é uma onda mais restritiva, que tem a questão do lockdown. O sul de Minas, no caso de Andradas, nós estávamos na onda amarela. Nessa semana, segundo a coletiva do governador, voltamos para a onda vermelha, que também é uma onda mais restritiva. Que atitudes vão ser tomadas em relação a essa onda? Provavelmente, nós estamos sempre atentos, tanto aos dados epidemiológicos quanto assistenciais. Provavelmente, medidas mais restritivas serão tomadas. Sempre mais restritivas, né? Quando alguma flexibilização é permitida, várias análises, vários membros do comitê que participam analisam essa questão antes de qualquer tomada de decisão. Mas a intenção é como a gente pode assegurar a saúde das pessoas, mas por outra maneira também não prejudicando completamente a questão econômica do município, porque está tudo interligado. Então, a gente tem medo também das consequências desse fechamento completo. Então, estamos caminhando sempre para segurar a movimentação de pessoas, segurar as aglomerações, mas o que realmente faz a diferença é a consciência de cada um. É importante que eu reforce também que a gente respeita muito a pessoa acometida, porque quando a gente fala em responsabilidade das pessoas, a gente tem que respeitar que muitos foram acometidos de maneira... Todos estamos sujeitos, né? Nós temos todos sujeitos. Aí hoje eu comecei com sintoma, preciso de isolamento. Então, o vírus ele está aí. Quando a gente fala respeitar, é se cobrar, mas também cobrar do outro essa postura de cuidado, respeitando as pessoas que também estão doentes, né? Porque alguns têm até vergonha, olha, eu tomei tanto cuidado e eu peguei a doença, porque ela está aí. Ela está aí, ela pode estar inclusive no ambiente que a gente toca, no material que a gente pega na mão. Então, está muito difícil segurar. Por isso, a consciência de cada um, faça a sua parte e cobre dentro da sua casa, que todos façam a sua parte também. Quando a gente fala de aglomeração, né, João, a gente fala, muitas pessoas reunidas. Não. A nossa preocupação é sempre quando você tem contato em pessoas que não são vínculos do seu dia a dia. Não importa o número de pessoas. A preocupação hoje não é só uma aglomeração, mas o contato que você tem no dia a dia. E a gente sabe, no próprio ambiente de trabalho, quantas pessoas você tem contato que não faz parte aí do seu dia a dia. Então, por isso, redobrar as medidas. Hoje, a maior preocupação de vocês é o meio familiar? Também. Nós nos preocupamos com o ambiente de trabalho, nos preocupamos com o ambiente familiar, mas ainda temos muitas preocupações em relação às aglomerações. Temos surtos em empresas, isso já está acontecendo na cidade? Está acontecendo em todos os lugares, né? No país todo, no mundo todo. Uma vez que a doença ela é de difícil controle, isso acontece. O que nós, como serviço de epidemiologia, fazemos? Não esperamos nem
é a confirmação do surto. A gente já aconteceram 2 casos na mesma empresa, no mesmo setor de trabalho, tanto o Sereste, que é responsável pela saúde do trabalhador aqui em Andradas, quanto a vigilância epidemiológica e sanitária já atuam, tanto de forma preventiva quanto de fiscalização mesmo dentro dessas empresas que ocorrem aí casos de surto. 3 casos confirmados na mesma linha de produção, na mesma área de trabalho, no mesmo ambiente dentro de uma empresa, ela é caracterizada surto. Mas vários fatores são investigados, tá? Se não foi também adquirido no meio familiar e levado para a empresa, se foi adquirido dentro da empresa, então é um trabalho muito sério. No caso, existe hoje um trabalho, não sei se está acontecendo ou se pode acontecer, de limpeza de alguns determinados pontos da cidade, como próximo à Santa Casa, pronto atendimento, policlínica, para evitar um pouco esses lugares, essa circulação? Nós, no nosso boletim semanal, que ele é mais complexo, a gente analisa até a questão de casos por bairros, tá? Com essa preocupação também. Mas a pandemia, ela tem uma característica diferente. Hoje o vírus está em todo lugar, ele está espalhado. Diferente do que a gente faz como um trabalho de uma endemia, por exemplo, de dengue. Os casos eles são preponderantemente no centro da cidade, mas estão em todos os locais, inclusive zona rural, né? Então fica mais difícil esse trabalho pontual, né? Até mesmo as barreiras sanitárias, que antes tinham muito as barreiras sanitárias, hoje, com essa nova mudança do Minas Consciente, isso não é descartado, mas é uma coisa que não tem mais a funcionalidade que tinha antes. Agora a doença chegou. Você tocou em barreira sanitária, eu vi algumas cidades que estão voltando com as barreiras sanitárias. Andradas pode ter novamente? Isso encontra-se dentro do novo modelo do Minas Consciente. Se o estado for decretado na onda roxa, existe essa possibilidade que vai ser muito bem estudada, avaliada em relação à sua real necessidade. Bia, eu queria agradecer a sua participação e até uma próxima oportunidade, quem sabe trazendo aí notícias mais animadoras sobre esse cenário aqui na nossa cidade. Ai, tomara, né? É o que todos nós esperamos. Só para finalizar, eu gostaria de, agora nesse 1 ano de pandemia, agradecer os profissionais, principalmente os profissionais da linha de frente de Covid, né? Todos os médicos da linha de frente da Santa Casa, das unidades básicas de saúde, né, dos consultórios particulares que estão tendo muita demanda, os profissionais de laboratório, né, os profissionais do serviço de epidemiologia, as pessoas que fazem o monitoramento, porque todos exaustos, mas ainda firmes nessa batalha. Tá, já, muito obrigado. Conversamos hoje na Estação TV Atende com Ana Beatriz Saceron, gerente de Vigilância em Saúde aqui na cidade de Andradas.